Bom dia, meu povo! E daí, como é que vocês estão? Ontem eu publiquei que tava fazendo um ano que eu tinha ficado presa lá nas enchentes, né, de maio ali da região do Vale do Taquari. E aí, eu perguntei se vocês queriam que eu contasse um pouquinho, daí eu vou fazer um vídeo assim e vou publicar, e depois quem quiser assiste, quem não quiser não assiste, passa, tá tudo certo. Mas eu tô cozinhando, por isso que tá a bagunça aqui no fundo, tá? Vou fazer um carreteiro hoje, não vai ser. Enfim, ontem, e foi meio casual, assim, porque eu tinha um compromisso em Porto Alegre, e aí eu fui, e na volta, eu não tinha me dado conta, na volta eu abri o celular e vi a lembrança que fazia um ano que eu tinha ficado lá, né, que oficialmente eu estava presa lá. E aí, bem na hora, um pouquinho antes de eu entrar na ponte, assim, e daí eu comecei a relembrar algumas coisas, né, e como que aconteceu, né? Um ano atrás, eu tinha um compromisso em Porto Alegre, né? Eu vou na minha dentista lá em Porto Alegre, né? Acho que alguns de vocês aqui já sabem. E aí, na volta, eu tinha marcado uma visita num cliente ali Encantado. Então eu pensei, eu já tinha acordado cedo na segunda, vou dormir por Encantado mesmo, né? Até porque eu já morei em Encantado, então, enfim, né? Às vezes dá saudade. E aí eu acabei marcando de ficar no hotel de Marco, que é o hotel que existe até hoje lá, né? Enfim. Marquei de ficar no hotel pra na terça-feira cedinho, isso era uma segunda, pra na terça-feira cedinho eu fazer essa visita nesse cliente, aí depois vim embora passar o feriado em casa. Esse era o plano. Porém, na segunda-feira eu cheguei no hotel, peguei um quarto tranquilo, fui dormir. E eu percebi aquela noite que choveu muito, 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 muito. Na verdade, antes de eu chegar em Encantado já, eu tentei passar por Lajeado. E Lajeado já estava totalmente alagado na frente do shopping ali. Quem conhece mais ou menos a região sabe. Bom, o meu gato tá pedindo comida, eu não vou te dar comida. Ele é desesperado por comer. E assim, eu morei na região, gente. Isso que hoje eu fico pensando, assim, eu sei que alaga, sabe? Porque o alagamento ali na região do Vale do Taquari, ele não foi uma novidade. Claro que a proporção que teve, sim, né? Foi fora do comum, mas não acontece. Eu, quando morava em Encantado, aconteceu enchente. Mas aquela coisa, né, que todo mundo já conhecia, que estava acostumado, tinha as áreas alagáveis da cidade, tudo certo. Bom, mas eu não me toquei, eu simplesmente podia ter tocado e vindo dormir em casa e no outro dia eu ia acordar, ver que não ia dar pra descer e tudo certo. E isso nem me passou pela cabeça. Eu cheguei no hotel, tava cansada, deitei, dormi, vi que choveu muito aquela noite. Inclusive, quando eu fui tentar passar, era isso que eu ia contar. Quando eu fui tentar passar pelo shopping ali em Lajeado, não tinha passe, tava alagado. Aí o que eu fiz? Como eu conheço a região, já trabalhei ali, eu dei a volta por Estrela e fui pelo interior, por Colinas. Quem conhece as estradas ali sabe. E era muita chuva. Eu devo ter esses vídeos ainda gravados, eu vou mostrar pra vocês. Era muita, muita, muita chuva. E fui pelo interior, pega um pouco de estrada de chão ali, mas consegui passar. Inclusive, Colinas depois foi bem, bem atingida pela enchente, assim. Boa parte da cidade foi destruída. Enfim, daí cheguei, dormi no hotel. Eu percebi aquela noite, assim, sabe quando tu acorda de tanta chuva, mas era volume de água. Mas tudo certo. No outro dia eu acordei de manhã, levantei, tomei meu café, tudo certo. Ainda chovia muito, isso já era terça-feira. Aí na hora de dar o check-out no hotel, a moça do check-out me perguntou: moça, pra onde é que você tá indo? Eu falei: eu vou aqui no Jacarezinho, que é uma região ali de Encantado, fazer uma visita e depois eu vou subir pra região de Marau. Ela falou: a senhora não vai passar? Eu falei, mas só que como quem é de Encantado sabe, Jacarezinho sempre alaga, né? Eu pensei, tá, não vou passar no Jacarezinho, né? Daí ela falou, não, é porque a gente tem camareira e tal, e as meninas não estão conseguindo vir. Daí eu falei, beleza, Jacarezinho alaga, é normal alagar ali, não ter passe, mas 2 dias o rio baixa de novo, tá tudo certo. Aí tá, saí do hotel, dei meu check-out, fui até o Jacarezinho e realmente estava alto, não dava pra ver a ponte, nada já. Falei, beleza, virei,
E aí peguei a estrada em direção a Amaral. Acho que eu andei uns 100 metros, talvez um pouco mais, meio quilômetro. E já tinha um deslizamento gigantesco. Esse eu vi ontem o vídeo. Eu tenho o vídeo da hora que eu tava tentando passar pelo deslizamento. E, tipo assim, não tinha como passar. Porque ele tomou conta das 3 pistas, que ele é uma área que era uma pista dupla e uma pra um lado e simples do outro, né? Então, 3 pistas. Tomou conta das 3 pistas e não tinha como passar. Daí tinha uma estradinha lateral, assim, que ia por umas casas, que teoricamente dava passe. Eu tentei passar e eu fiz um vídeo dessa hora ali. Eu e um caminhão leiteiro, assim, parado, tentando passar. O cara com pá, tentando tirar um pouco do... pra ver se o caminhão passava, sabe? E eu olhava pro lado, assim, eu só via as pedrinhas rolando, sabe? Tipo assim, deslizou e continuava, parecia um movimento leve de terra. Depois assim, eu não vou ficar aqui. Dei ré, voltei. Aí eu disse, bom, vou tentar sair por onde eu vim, por Colinas, né? Entrei em Roca Salles, o Roca Salles já tava passando água por cima da entrada ali. Na verdade, quando eu fui tentar passar, a polícia já não queria que eu passasse. Eu falei, moça, eu tenho que ir embora daqui, era uma policial. Ela falou, mas moça, tem deslizamento em direção ao Lajeado, não passa ninguém. E aí eu falei, não, mas eu vou tentar ir por Colinas. Ela falou, Colinas não deu tempo de nós ir ainda ver como é que tá, mas eu acho que a senhora também não passa. Aí tá, ela me deixou passar. Fui por a Colina, fui em Roca Salles, Colinas, né, também, todas as pontes já. E assim, eu tenho por premissa, né, a água em cima da ponte eu não passo. Pode ser 1 milímetro, eu não passo. Aí, tentei sair pra Colinas, Lajeado, não consegui. Tentei, tem uma saída ali que vai pra Bento Gonçalves, não consegui também, já tava tomada. Aí, sabe assim, quando tu te sente preso, eu tentei sair por todas as saídas possíveis da cidade, nenhuma passava. Falei, bom, o que que eu vou fazer, né? Daí na minha cabeça, aquilo era um negócio passageiro. Eu pensei, amanhã para de chover, o passe do Jacarezinho libera, eu vou por ali, né? Esse era o meu plano. Aí, liguei no hotel, falei, gurias, tem quarto ainda aí, porque eu vou precisar ficar na região, né? Aí elas falaram, sim, a gente, na verdade, não limpou ainda, a gente tem o quarto que tu tava, tu te importa de ficar naquele quarto? Eu falei, claro que não. Pode ser esse mesmo, tinha saído de lá, não fazia nenhuma hora. Daí, elas reservaram o quarto pra mim, tudo certo. Aí eu fui tomar um café, encontrei uma amiga minha que trabalha na prefeitura de Encantado, a gente ficou conversando um pouco. E aquela situação, né, meio sem saber o que ia acontecer, mas a princípio ainda entendendo que era algo comum ali na região, que logo ia passar. Só que não passou, né? E aí, quando a gente começou a entender a proporção do negócio, começou a ficar meio tenso, porque ninguém conseguia sair da cidade. E beleza. Aí voltei pro hotel. Chegando no hotel, tava as gurias. O hotel ali de Marco, quem conhece, ele é um hotel de 3 irmãs, né? E aí as meninas. Eu voltei pro hotel, deixei as minhas malas lá e tal. E aí. Ficar dentro do hotel, assim, não tinha nada pra fazer, né? Aí peguei, desci pra recepção. Isso já era final do dia, assim. Porque até então, a vida na cidade tava relativamente normal. Tipo, tava normal a vida na cidade, né? Só o pessoal tava meio preso por causa da chuva, mas entendendo que aquilo era uma coisa normal de sempre, que logo ia passar. Só que daí no final do dia, eu não sei explicar assim, mas começa a dar uma tensão, sabe? Começa a ficar um clima tenso. E aí eu disse, cara, daí 2 coisas. Peguei, como eu já tinha acompanhado as enchentes de setembro, tinha algumas coisas que a gente já meio que aprendeu com a enchente de setembro, né? Então a primeira coisa que eu fiz, enchi o tanque do carro, que tipo tava pela metade, fui e enchi o tanque da caminhonete. Fui no mercado e peguei comidas que não precisavam de geladeira, assim, né? Tipo pão, biscoito, umas coisas assim, só pra não morrer de fome. Água, comprei água no mercado, só que daí quando eu fui no mercado no final do dia, já tava meio um clima de pânico, assim, sabe? Então, tipo, a gente já percebia que as prateleiras estavam começando a ficar vazias, não estavam repondo. Não sei se porque não tinha ou porque já tava esperando pelo pior. Então, assim, daí comprei água e tal. E voltei pro hotel. Tá, daí me organizei no quarto já, tipo assim, beleza, vou ficar aqui no feriado e
né, paciência, mas na minha cabeça até o fim da semana eu tava em casa. Tipo, na minha cabeça eram 2 dias, gente, assim, basicamente era isso. Aí, desci pra recepção do hotel, porque não tinha muito o que fazer no quarto, e fiquei lá meio conversando com o pessoal da recepção, aí que eu descobri que era das irmãs e tal e tal. E aí, gente, começou assim, tipo, quando começa a cair a noite, sabe, começou a bater o pavor nas pessoas, porque as pessoas estavam sem hotel, as pessoas não tinham, tinha gente que tava de passagem pela cidade que ficou preso, que era o meu caso, né. E aí começou a vir gente no hotel, muitas pessoas, assim, e as gurias estavam com os quartos ou ocupados, ou alguns quartos que estavam sujos, que não tinham conseguido limpar, enfim. E começou a meio que bater um pavor, assim, porque todo mundo, né, todo mundo tem uma história triste pra contar. Então todo mundo que chegava no hotel tinha necessidade de um quarto por N motivos. E elas estavam meio que começando a se apavorar, assim, porque a pessoa, quando ela é do bem, que eu digo, né, ela quer ajudar. Mas chega um ponto que tu não tem mais condição de ajudar. E aí eu vendo aquilo, eu até bem na hora eu tava, elas tem, não sei como é que tá agora, uma bíblia em cima do balcão, assim, daí eu não leio bíblia, né, eu sou de folhear livros. E ler o que aparece pra mim, assim, eu geralmente eu mentalizo e abro livros aleatórios, inclusive a bíblia. E aí, enfim, apareceu uma passagem pra mim, eu tava ali fazendo isso, e eu até depois publiquei essa passagem, vou procurar, depois eu mostro pra vocês. E vendo o desespero delas, assim, aquela situação que elas estavam começando a se apavorar de ver que não iam conseguir ajudar todo mundo, eu falei assim, gurias, eu nem me lembro qual delas que tava ali comigo, era uma das irmãs. Eu disse, gurias, vocês não vão conseguir salvar todo mundo, tá? Vocês estão com o hotel lotado, e quem já passou por essa situação sabe que, inclusive, tem pessoas que se aproveitam pra roubar, pra saquear, né, porque tá todo mundo meio apavorado, então assim... Aí eu falei pra elas, vocês não vão salvar todo mundo. Inclusive, se vocês tentarem receber mais gente do que vocês conseguem, vocês podem botar em risco quem já está aqui dentro. E inclusive vocês. Eu disse, vamos focar em quem vocês já têm aqui e vamos se ajudar, né? Essa foi o meu pensamento. Aí a primeira, eu digo assim, ali eu ganhei o meu emprego de gerente do hotel. Porque eu peguei uma folha, eu disse, vamos pegar uma folha, vamos colocar que não temos vagas, colar na frente, na porta de vidro do hotel e chavear a porta, né? Porque, principalmente de noite, assim, é bem perigoso nessas épocas a questão do saque, né? Do pessoal entrar pra roubar. Aí, fiz a plaquinha, botei lá na porta e daí ficamos lá conversando, fizemos um chimarrão e tal, ficamos ali. E aí, no fim das contas, dali em diante, eu virei a gerente do hotel, né? As gurias até brincaram o dia que eu fui embora, que eu virei... Ah, não, vocês vão levar embora minha gerente. Mas o rolê de eu ir embora foi um outro capítulo. Enfim, daí... começamos a organizar as coisas. Tinha uma camareira junto, que ficou presa também, ilhada no hotel. E daí também, nossa, foi super... A ajuda dela foi muito, assim... Aí a gente começou a se organizar. No primeiro dia, a gente... Porque ali no de Marco nunca entrou água, tá? Então, a ideia é que não entraria água. Então, no primeiro dia, a gente organizou os hóspedes, todo mundo foi dormir, achando que no outro dia estaria tudo bem, que alguma região ia liberar o passe e nós ia conseguir sair da cidade. Só que isso não aconteceu, continuou chovendo e cada vez pior a situação, mais deslizamentos, e até então nós tínhamos luz, tínhamos água, porque o hotel tem poço. Então, enquanto tinha luz, tinha água no hotel de boa. E aí, nos organizamos e fomos dormir, já pensando, né, chaveamos a parte de baixo ali do hotel, tipo, porque, cara, é um clima muito estranho, assim, eu não sei explicar, mas fica um clima de pavor com medo, assim. Tá. No dia seguinte, começaram, e era bizarro, assim, porque passava um carro de polícia com o som, assim, eu também tenho esse vídeo em algum lugar, eu vou procurar, que eles diziam assim, atenção, saiam das suas casas, a previsão da enchente é a maior da história, muito pior que setembro. Tipo assim, quem lembra da enchente de setembro de 2023, ela destruiu a região.
tá? Então, assim, cidades como Roca Salles, como Mussum, já tinham sido muito destruídas pela enchente. O bairro que eu morava, lá em Encantado, também tinha sido atingido, não com a proporção que foi nesse maio, né, de 2024, mas tinha sido já bem atingido. Então, assim, quando eles avisaram que seria pior que a de setembro, o pessoal meio que entrou em pânico, assim. Aí, nisso, tinha a faxineira, que foi minha faxineira de Encantado, que me chamou pedindo ajuda, porque tinha coisas na casa e ela não tava conseguindo ninguém pra ajudar ela, que se eu pudesse ajudar com a caminhonete, daí eu falei, cara, vamos lá. Daí fui, desci, ajudei ela a tirar as coisas da casa dela, levar pra uma outra casa, enfim, assim, mas assim, até então o pessoal não tava acreditando muito. No final da terça-feira, o pânico já tava meio instaurado, assim, porque todo mundo sabia que ia ser um terror e que não tinha o que fazer, nós tava preso na cidade, nós ia ter que passar por aquilo ali. E aí, o pessoal até sempre me fala assim, tu não te apavorou e tal e tal. Eu não digo pavor, assim, a gente fica tenso, lógico, né? Mas eu sou uma pessoa muito executora, né? Então, quando eu tenho um problema, quando eu tenho um desafio, é aí que eu funciono bem, sabe? Tem gente que trava, eu já sou do vamos fazer. E aí, ajudei a Vanessa, daí no hotel, tipo, de tarde, nós tava lá na recepção, porque daí até a gente já meio que virou todo mundo meio conhecido, assim. Começamos a conhecer as pessoas que estavam no hotel. Aí uma das coisas que eu falei pra essa camareira que tava junto, eu falei assim, cara, nós precisamos saber quem que tá no hotel. Porque naquele desespero de entra e sai de gente, nós não sabia direito mais quem que tava. Daí a gente pegou aquelas chaves mestras, sabe? E fomos passando de quarto em quarto, batendo e anotando quem tava em qual quarto. Tipo, se tava vazio, se não tava vazio, se tinha alguém. Porque eu pensei, se nós precisar evacuar esse hotel, nós precisamos saber quem tá dentro, né? Pra ser rápido, pra saber se conseguiu evacuar todo mundo, enfim. Aí fizemos isso. Aí, indo lá pela meia-tarde, nós tava na recepção, assim, até então, achando que a água não vinha, mas eu falei, gurias, aonde que veio a água na enchente de setembro? Elas falaram, veio aqui na calçada. Daí eu falei, tá, mas não chegou a entrar, elas falaram. Daí eu falei, beleza, mas se a previsão dessa é ser maior, eu acho que a gente deveria tirar os móveis. Daí ficamos naquela, tiramos ou não tiramos? Tiramos ou não tiramos? Não, mas a água nunca veio, nunca veio. Eu digo, tudo bem, nunca veio, mas a previsão é ser maior. Então, eu não sei vocês, mas eu acho preferível a gente tirar os móveis e depois ter que recolocar sem acontecer nada, do que de noite, porque isso sempre acontece de noite, né? Do que de noite a gente ter que vir correndo no escuro, porque a gente já imaginava que ficaria sem luz, tentar salvar alguma coisa. Aí ficou naquela e tal, eu digo, nós estamos em um monte de hóspedes aqui, vamos se ajudar. Tá, daí começamos a tirar os móveis e levar pra cima. E aí levamos praticamente tudo que a gente tinha na parte de baixo do hotel pro primeiro piso. E desmontamos o móvel, foi assim um rolê. E aí pegamos um quarto que estava desativado e fizemos uma cozinha, né? Porque a gente ia ter que continuar fazendo as refeições, se vamos organizar uma cozinha. Tá, daí organizamos a cozinha nesse quarto meio desativado, fizemos tudo, deixamos tudo organizadinho, bonitinho. E disse, agora vamos esperar, né? Daí, nessa primeira noite, eu acho que quando a gente recolheu, ainda não foi a noite que entrou água. Se eu não me engano, a noite que entrou água seria hoje, essa madrugada, próxima madrugada. Tipo que nem hoje. Hoje faz um ano que nós estávamos se preparando pra entrar água. Eu acho que foi isso, eu já não me lembro direito. Mas, enfim, que organizamos, botamos tudo pra cima. Eu disse, melhor, de repente, amanhã a gente acordar e a água não entrou e a gente descer tudo tranquilo do que, né, dar correria. Organizamos tudo, botamos tudo pra cima, fizemos, né, tudo que precisava fazer. Às vezes o pessoal pergunta dos carros, né? Lá no Dimarco, isso foi outra baita sorte nossa. Lá no Dimarco, o hotel fica em desnível, né? Então a recepção fica aqui embaixo e ele fica num desnível e o estacionamento fica aqui em cima, como se ficasse no nível do segundo andar. Então, todos os carros estavam salvos, estavam na parte mais alta, assim. Então, não tinha previsão de ter problema de pegar água nos carros. Mesmo assim, tinha um bueiro bem na parte baixa, assim, do estacionamento. Daí, a gente ficava monitorando, eu e um outro rapaz, que talvez ele vai ver esse vídeo aqui. Eu não tô falando nomes, porque, enfim, né? Mas as pessoas sabem, quem viveu vai saber quem que tá falando. Tinha um outro rapaz, então a gente ficava monitorando esse bueiro,
né, com medo de que... Porque a água entraria por ali, né, se fosse, porque era o acesso de água mais baixo que tinha. Então a gente ficava monitorando ali e tal, mas os carros ficaram a salvos. Teve uma noite quando tinha previsão de repique que a gente ficou com medo, porque falaram que poderia ter um repique muito maior do que até onde tinha vindo a água de fato, né? E a gente até levou os carros lá pra igreja, que a igreja acho que é o ponto mais alto de Encantado que nós tinha acesso no momento. Mas aí não chegou água no estacionamento. Bom, aí nos organizamos e tal. Naquela madrugada daí desligaram todas as luzes da cidade, que a gente já esperava por isso, então ficamos totalmente no escuro. E daí a água que nós tínhamos era só a que estava nas caixas d'água do hotel. E aí que a gente começa a perceber, né, agora eu vou abrir um parênteses, do comportamento humano, assim, né, que foi uma coisa que eu observei muito quando eu tava lá. Por que eu falo isso? Porque, cara, é engraçado, né? Tu tá numa situação de racionamento, tu tá numa situação de risco e teve gente que continuou, tipo, vivendo a vida normal, só preso ali no hotel, mas em nenhum momento perguntou se nós precisávamos de ajuda, né? A grande maioria dos hóspedes ajudou, mas tinham hóspedes que simplesmente... Aí a gente começou a fazer refeições, assim, café, almoço e janta, tipo, coisas bem básicas, né? Um café, a gente tinha umas frutas e um bolo, o almoço, um sanduíche pra cada um, mas assim, ninguém passou fome, né? Tinha gente que só vinha, pegava a comida e voltava pro quarto, né? Ainda teve gente que exigia, né? Tipo, que queria água e coisa pra tomar, enfim. E aí tu começa a pensar assim, tipo, porra, né? Tá todo mundo fodido e a pessoa ainda não tá nem aí, sabe? Tá achando que, eu tô no hotel, vocês têm que me servir. Mas enfim, daí organizamos tudo, esperamos e ficamos esperando a água vir. Naquela madrugada desligaram as luzes e tal, a gente já tava fazendo o sistema, eu falei, né, de acompanhar, ficar gente na recepção, porque a gente tinha medo de saque. Naquela madrugada a água entrou. Eu me lembro que eu coloquei o despertador eu fui deitar, eu tava cansada, eu disse, eu vou dar uma dormida. Mas eu coloquei o despertador de hora em hora e depois mais para o horário que eles estavam prevendo que ia subir a água, eu coloquei o despertador de meia em meia hora. Mas no fim das contas era 4 da manhã, eu tava acordada, né? Mas a gente começou a ver a água subindo, então a água entrou na parte central da cidade ali, que até então era normal, quando dá enchente a água vinha ali. E a gente ia olhando, né? Então, assim, cada vez que eu acordava, eu tava num quarto de frente, assim, então cada vez que eu acordava, eu dava uma espiada na janela, a água tava subindo cada vez mais, assim. E aí, era umas 4 horas eu acordei, aí me ajeitei e tal, quando eu tava quase saindo do quarto, que era umas 4h30, assim, um dos guris veio e chamou, a água tá chegando. Tipo, daí quando eu cheguei na recepção do hotel, já tava na calçada e muito rápido, assim, porque é muito rápido, a água já tava entrando no hotel, né? E daí, eu não me lembro exatamente, assim, quanto de, sei lá, uns 40, 50 centímetros de água, 1 metro de água, não me lembro direito. O máximo que chegou no hotel, assim, mas entrou água no hotel, inundou toda a recepção ali, toda a entrada, o café da manhã, tudo. E aí a gente, como nós tínhamos nos preparado, a gente ficou observando, né? Tipo assim, aquela sensação de tristeza e tal, mas ficamos observando a água entrou, amanheceu, ainda tinha bastante água. A gata tirando azul. E a gente ficou aguardando, daí. Tipo assim, agora vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Só que na área que a gente tava, não era uma área que pegou correnteza, né? Aquelas destruições que vocês veem, assim, feias, foi onde realmente pegou a correnteza. Aí ali dizimou. A região que a gente tava, a água vinha pelos bueiros, então ela só subiu, né? Então não chegou a ter aquela destruição de varrer as coisas, arrancar a árvore, essas coisas, isso não teve. Só ela foi subindo gradualmente e estraga as coisas, né? Suja, estraga, enfim. Mas aí a gente... daí tá, a gente ficou esperando, a água baixou. Só que isso baixou, acho que... Eu não me lembro direito, mas acho que já era mais pro final do dia. Mas a gente observando, assim, gente... O pessoal saqueando as lojas do centro. Porque daí do meu quarto nós ficava olhando. Aí, nisso, meu quarto, todo mundo entrava, né? Aquela coisa. As pessoas saqueando lojas, saqueando bares que tinha ali na rua com água pela cintura, galera. A galera entrava
E roubava, assim. E depois a gente viu os mercados e tal. Isso aconteceu, o pessoal rouba mesmo, tá? É bem até, porra, foda, né? Mas ser humano, né, gente? Por isso que eu digo, foi uma experiência de vida, porque às vezes o pessoal fala, né, que nem o Covid, as pessoas vão ficar melhor, vão passar por isso e vão ser melhores. Depois, uma ova, quem é ruim vai ficar sempre ruim, sabe? Vai só piorar, só vai tirar proveito da situação. Então, daí a gente ficou esperando, a água baixou. Mas daí nisso, gente, eu tô resumindo bastante, assim, né? Teve crise de ansiedade, teve gente apavorada, teve gente que travou, né? As próprias donas ali, tipo, poxa, teve uma que inclusive a casa foi atingida também, então assim, uma situação bem pesada, né? Eu tô resumindo assim os fatos, mas teve de tudo, assim, que vocês podem imaginar. E aí, quando a água baixou, essa camareira também que tava junto lá falou, vamos começar a limpar. Vamos começar a limpar, porque se esse barro seca, depois é pior. E aí se atracamos de rodo, de vassoura, de tudo que vocês podem imaginar que tivesse. Limpamos, porque quem conhece o Hotel de Marco, assim, ele é bem grande, assim, é bem grande a parte de baixo. Viemos lá do fundão limpando, não ficou assim aquela super limpeza, mas ficou limpo, né? Conseguimos limpar. E agora, vamos remontar, o que vamos fazer? Daí começou a vir a notícia. E outra coisa, né? Daí nós não tínhamos mais internet, não tínhamos mais luz, nada. Então as notícias, elas... no primeiro dia tu fica perdido. Depois tu volta a viver sem isso aqui, né? Então o celular virou só uma lanterna. Era pra única coisa que a gente usava o celular. As notícias a gente ia nos carros e ouvia nos rádios dos carros. E só o que a gente ouvia era o quê? Não temos notícia de Encantado, Roca Salles e Mussum. Não temos contato com a cidade, né? Tipo, só isso que falava no rádio. E aí, ouvindo, tipo, a destruição que tava acontecendo em volta, que a gente não tinha nem noção ainda até então, né? Que era a rádio de Lajeado que tava funcionando e que a gente conseguia acessar. E aí, daí nós começamos a se apavorar, tipo, gente, tá, tipo assim, o caos instaurado, né? Só que nós não tínhamos acesso, nós tava preso ali no centro. Bom, ficamos mais uma noite ainda meio nesse acampamento sem nada embaixo, porque daí veio a notícia do repique, aí bateu um pavor, porque o repique dizia que ia ser 7 metros, eu acho, a mais, assim, um negócio assim. E aí nós se apavoramos, porque se for mais alto do que veio, como o pessoal tá falando, a água vai ir pro primeiro piso. Daí eles, não, primeiro piso até... Não acreditamos muito, então a gente não tirou as coisas que estavam no primeiro piso, mas os carros a gente levou para essa parte mais alta. Mas aí no fim não aconteceu repique, foi só essa uma noite ali, um dia que entrou água no hotel. E aí depois era aguardar e tentar sair, né? E ao todo foram 7 dias que eu fiquei presa lá. Mas isso eu já tava pelo 3º, 4º dia que a gente tava ali, já tinha baixado a água, nós já tínhamos limpado. Descemos de novo a recepção do hotel, reorganizamos tudo, reorganizamos o café da manhã. Tinha um pessoal de uma loja de móveis também, daí foi montado, desmontado uns móveis sob medida, que eles estavam com todos os equipamentos lá também, eles eram de Lajeado, mas ficaram presos ali com a gente. Então, assim, conseguimos passar bem, digamos assim, né? Dentro da situação toda geral, nós estávamos bem. Tínhamos um quarto, tínhamos uma cama seca, toalhas, enfim. Mas chegou um ponto que daí acabou a água também. E aí eu pensando, um dia eu entrei no meu quarto, assim, eu burra, porque meu quarto tinha banheira, né? Podia ter enchido a banheira d'água pra ter pelo menos um suporte de água, não pensei nisso. Um dia cheguei no quarto e olhei, assim. Tinha as garrafas d'água que eu tinha comprado, né? Mas eu pensei, cara... Eu tava com uma mala pra um dia, né? Então, assim, roupa, essas coisas, já tava vencendo. Calcinha nem se fala, né? Tem que trocar todo dia, enfim. Eu sempre levo umas a mais, mas não tinha levado pra 8, 10 dias. Aí eu disse, eu vou ter que comer, o que eu vou fazer? Tipo, gente, eu preciso, né? Aí eu olhei pra, sabe, lá o banheiro é aquelas caixas d'água acoplada, atrás. Eu olhei aquela caixa d'água do vaso, eu falei, é tu mesmo, minha filha? Tirei um pouco de água com um copo, botei a lixeira do banheiro, era fechada, assim. Botei ali, e ali consegui lavar umas calcinhas e tal, pra deixar secando, né? Pra ter o mínimo de dignidade, eu falo. E era isso. Eu consegui, como eu, assim, cara, teve coisas assim que acontecem, né? Por exemplo, quando eu vi que eu tava sem água, precisava tomar banho, disse, gente, eu vou na farmácia, né? Só que daí não tinha cartão, não tinha Pix, era só tudo no dinheiro, né?
Cheguei na São João, se eu não me engano, que era bem do ladinho ali do ladinho do hotel. E falei, cara, eu preciso comprar essas toalhas de banho que se usa pra pessoa acamada, sabe? Banho seco, não é banho seco, é essas toalhinhas, tipo lenço umedecido, mas é um pouco maior. Eu preciso comprar isso aí pra, né, pelo menos dar uma... E as gurias da São João me venderam no fiado. Então, assim, elas estavam com um caderninho, elas estavam fazendo isso pra bastante gente, anotando o número de telefone. Enfim, né, elas disseram, não, quando restabelecer a gente entra em contato e cobra. E eu achei isso sensacional, porque, tipo assim, elas entenderam a dor das pessoas e, de alguma forma, estavam fazendo a sua parte. Receberam de todo mundo? Provavelmente não, né? Provavelmente tomaram calote de algumas pessoas, mas acredito que boa parte das pessoas pagaram. Eu paguei, né? Se vocês vão perguntar, obviamente. Mas, assim, eu achei sensacional, porque foi uma ajuda em tanto, assim. Assim como teve restaurantes na cidade que eu consegui pegar fiado, coisa, porque como eu morei lá, alguns lugares o pessoal me conhecia, né? Então aí faziam fiado pros conhecidos, mas, por exemplo, mercado não tinha como. Não tinha caixa eletrônica, não tinha nada pra tirar dinheiro também. E eu sou, não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu ando sem dinheiro, né? Enfim, a gente foi se virando, né? Então aí fizemos amizades, pessoas que depois a gente acabou ficando em contato aí nas redes sociais. E sobrevivendo, ficamos ali sobrevivendo. Aí, esperando passar, né? Aí aquele medo. Ah, tá, que eu ia dizer, as notícias todas, gente, era assim, ó. Caminhando na calçada, perguntando pras pessoas. Aí, às vezes, a gente ia até a prefeitura a pé, né? Depois que a água baixou, nós íamos até a prefeitura a pé. Porque a água baixou, mas não baixou 100% da cidade, né? Baixou, assim, ali onde nós estávamos. E aí, a gente ia até a prefeitura, perguntar para as pessoas. Tinha um policial que estava hospedado com a gente, que ele era de outra cidade. Tinha, acho que a menina dele, não sei, o menino estava no hospital. Então a gente conseguia ter contato com a polícia bastante, porque eles vinham muito ali, né? E ou a gente parava eles no meio da rua se precisava, enfim. Mas a notícia era assim que a gente tinha, sabe? E aí, voltei. E aí, a informação era muito dispersa, assim. Mas a gente tentava, né, que eu falei, se informar com a polícia, né, e tal. Bom, daí, depois do caos instaurado, beleza, agora vamos esperar pra ir embora. E aí, nisso, gente, a gente começou a se dar conta realmente do que tinha acontecido. Né, da destruição, das mortes. Enfim, foi bem tenso, assim, sabe? Porque a gente começou a se dar conta que até que a gente era abençoado, assim, porque a gente não tava. Que nem eu falei, nós tínhamos um quarto limpo, nós tínhamos uma cama seca, segura, né? Só que a gente começou a ouvir as notícias, a gente começou a se dar conta do nível do que aconteceu. E mais, aí começa aquela coisa assim, como que eu vou avisar as pessoas que eu estou bem? Porque quando que a gente ia ficar sem sinal nem nada, eu liguei pro Eze, liguei pra família, enfim, falei, gente, eu tô bem, eu tô num lugar seguro, tá tudo certo. Até eu publiquei nos meus stories. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, né? Mas, entre eu falar e depois as pessoas saberem se eu tava bem ou não, tem uma diferença, um mundo, né? E eu não tinha como avisar que eu tava bem. Aí, se eu não me engano, foi na sexta-feira, a Panvel, que era uma outra farmácia que tinha na esquina, assim, um pouco mais longe do hotel, tinha uma Starlink que nós descobrimos. E aí, toda a cidade ia lá. E eu disse, cara, eu vou tentar... Já tinha ido na quinta de tarde, eu acho. Daí eu disse, vou tentar avisar, né, pelo menos. Aí fiquei. Só que daí tu tinha que ficar lá na farmácia tentando conectar desesperadamente. Só que tava toda a cidade. E aí, de novo, outra coisa que eu observei, assim, que, cara, o ser humano é foda, né? Tinha pessoal que chegava lá, que conseguia conexão e ficava jogando. Sabe, essas bets e apostas e não sei o quê.
passavam jogando. Tipo assim, as pessoas desesperadas tentando avisar os familiares, tentando sinal. E tinha uma galerinha, assim, tu via que eles ficavam sentados do lado da farmácia jogando. Sabe? Em vez de usar, ir embora. E aí eles derrubavam o sinal quando a polícia precisava usar. Eles derrubavam o sinal, a polícia vinha e usava, e depois eles liberavam de novo. Bom, consegui ligar pro Ezequiel. Eu falei pra ele, eu tô bem, tá tudo certo, a gente, né, tá num local seguro. Eu tô no hotel ainda, né, falei tudo, falei, avisa as pessoas que eu tô bem, coloca no teu... Daí nisso, depois eu descobri que uma galera chamou o Ezequiel. Essa parte depois eu entro mais a fundo. Enfim, avisei ele que eu tava bem, que era pra ele publicar nos stories dele que eu tava bem, porque provavelmente as pessoas estavam me procurando, porque eu tinha avisado que eu tava lá, né, pra acalmar todo mundo, dizer que tava tudo certo. Bom, nisso começou a aparecer... como é que é o nome? A Defesa Civil. Uma hora... Daí, cara, gente... Até, inclusive, eu acho que eu até tava com essa mesma roupa. Não vou mentir pra vocês, mas eu acho que eu estava com essa mesma roupa. Chegou o cara... Só que eu tava já sem maquiagem, sem banho, né, gente? Daquele jeito. E aí, um dia chegou o cara da Defesa Civil, acho que foi na sexta-feira ou na quinta ainda, com uma foto minha. Mas uma foto da rede social, né? Que a gente não bota quando a gente tá esculhambado na rede social. E me olhou e falou, você conhece essa moça? Daí eu falei, moça, olha só, sou eu. Aí ele me olhou assim, daí ele falou, tu tá bem? Eu falei, acho que sim, dentro do possível. Porque depois eu descobri que eu tenho amigos policiais aqui da cidade que pediram pro pessoal da Defesa Civil ir lá ver se eu tava bem, né? Onde é que eu tava, enfim. E aí nisso, várias vezes veio a Defesa Civil, porque eu acho que as informações também desencontravam entre eles. Então, assim, entre vir lá, ver que eu tava bem e a informação voltar e não precisar mais vir de novo, vieram 3, 4 vezes, assim. Bom, aí eu fiquei esperando, digo, bom, agora é a gente esperar e sobreviver, né? Aí, que nem eu falei, reorganizamos a parte da recepção do hotel e disse, agora, beleza. Daí, nisso, quando eu conversei com o Ezequiel na sexta, ele me disse, eu vou descer te buscar. E eu falei, você não vai. Ele falou, eu vou. E eu falei, você não vai. Enfim, daí eu disse assim, meu amor, eu tô bem. Eu só tô esperando liberar os acessos, porque a gente não sabe, assim, e outra, vai liberar o acesso aqui, eu não sei como é que tá a 100 metros pra frente, entendeu? Deixa, eu tô bem, tá tudo certo, vai dar tudo certo, fica tranquilo, porque senão é mais uma pessoa pra eu me preocupar, né? E eu achei que ele tinha entendido meu recado. Mas, porém, contudo, todavia, quem conhece o Ezequiel aí sabe do que eu estou falando, né? Teimosia não é mais nem o sobrenome dele, porque já passou da teimosia faz tempo. Ele veio me buscar. Ou foi me buscar, no caso, né? Como que foi esse rolê? Esse rolê aí foi interessante. Porque daí, isso foi sexta, no sábado de manhã, ele e um outro amigo nosso simplesmente pegaram o Jeep, o Troller, né? Vieram assim com um arsenal de guerra, motosserra, enxada, picareta, trouxeram comida, assim, tipo caixa de leite, essas coisas, água. Até aqueles negócios de rapel eles trouxeram. Eu digo, em que momento passou na cabeça de vocês que eu ia me pendurar pra fazer, que a cabeça dele era o quê? Que não ia ter ponte, então ia ter que fazer tipo uma tirolesa, sabe? Assim, em que momento passou na sua cabeça que eu ia entrar numa tirolesa montada assim de qualquer jeito pra conseguir sair de algum lugar? Enfim, e aí eles desceram. E aí foi todo um rolê, brigaram com a polícia, que a polícia não queria deixar eles passar. Só que daí, tipo, aí a polícia disse que falou pra eles, beleza, então vocês... Eles vieram por Arvorezinha, Dr. Ricardo, que também tava tudo destruído, né? Daí eles fizeram reunião com a polícia, com um monte de gente. Daí tá, vocês podem descer desde que vocês vão abrindo a estrada. Gente, vocês vê os vídeos deles, tipo assim, assim, surreal. O que eles fizeram, enfim. Aí mandaram uma máquina pra ajudar eles, uma máquina da prefeitura do Dr. Ricardo, eu acho. Enfim, vieram descendo, abrindo estrada, diz que saíram daqui de Marau às 5 da manhã, chegaram em Encantado 2 horas da tarde. Bom, e eu lá sem saber de nada, né? Eu lá, tipo, vivendo, esperando um passe pra sair. Porque daí, início, eu saía de carro pra tentar procurar passe, né? Então a gente fazia algumas excursões nos pontos de saída da cidade pra tentar
achar um lugar pra sair. E não tinha, eu tô com sede, peraí. Aí, até que no sábado, que foi o dia que o Ezequiel estava descendo, eu não sabia. No sábado, voltou a luz e voltou a água, consequentemente, por causa do poço, né? Falei, beleza, eu vou tomar um banho pra resgatar a minha dignidade e subir pra tomar banho. Aí, quando eu tô terminando meu banho, que eu tô lá bem bela, esse banho frio, né? Porque daí o hotel, a água esquentava, acho que era... Enfim, não tava esquentando a água do hotel, era banho frio. Mas enfim, era banho, né, gente? Nessas alturas do campeonato, o frio é só um detalhe. Aí, eu tô terminando meu banho. Vem um dos guris e bate na porta, assim. Tem gente atrás de ti lá embaixo na recepção. Daí eu falei, é o pessoal da Defesa Civil de novo, né? Eu disse, fala que eu tô bem, que eu só subi tomar um banho, mas que tá tudo certo. Pode despachar eles, que eu já avisei várias vezes que eu tô bem. Aí esse guri falou assim pra mim, não. É 2 caras tudo sujo num Jeep preto. Quando ele falou isso, eu já sabia quem era, né? Não precisava continuar falando. Eu desci correndo. Quando eu cheguei lá, era o Ezequiel e esse nosso amigo, tudo riscado, sujo, embarrado, vocês não têm ideia. Porque a gente não parou de chover, continuava chovendo. E eu disse, meu Deus, criatura, o que vocês fizeram? Ele falou, eu falei que eu vinha ter buscado. Eu falei, Jesus amado. Eu digo, bom, então, vamos vazar. Daí eles falaram, vamos, porque a gente conseguiu abrir o acesso ali pro Jacarezinho. O pessoal da região ali pegou as madeiras e meio que construiu um pontilhão ali que tinha saído da cabeceira da pista, da ponte. Só que a hora que o pessoal descobrir que aquilo ali tá aberto, vai virar o caos pra passar. E aí nós aqui, né, tentando e juntando coisa e tentando sair. E nisso, resumindo nossa fuga, né, saíram 7 carros junto com a gente, né, no comboio. Deu 11 pessoas no total que conseguiram sair com a gente. Então, o que a gente fez? A gente organizou, né, botou o Jeep na frente, daí fomos fazendo um carro normal, um carro 4x4, um carro normal, um 4x4. Porque a gente não sabia, tipo, se os carros iriam passar, se não ia, que o não saber também é bizarro, assim, vocês não fazem ideia, porque tu tá indo, mas tu não sabe o que vai acontecer, né? E aí aí organizamos os carros, porque se precisasse puxar alguém, daí tinha um carro 4x4, enfim, né, tinha esse jogo aí. E saímos ali pela saída de Jacarezinho, doutor Ricardo, gente, vocês não fazem ideia. Tipo assim, ó, quando a gente começou a sair e ver o que realmente tinha acontecido, a destruição, assim, ó, era inacreditável. Eu sempre falo assim, eu que tava no hotel, que vivenciei aquilo ali, lá no miolo do negócio, eu não sei explicar o que aconteceu. Assim, ó, a destruição, as pessoas, assim, porque o que acontece? Já tinha acontecido uma enchente em setembro, o pessoal tava se reorganizando, então tinha aquela coisa do vamos lá, vai dar certo. Essa de maio não destruiu só fisicamente as pessoas, sabe? Ela destruiu o psicológico das pessoas. Ela, assim, tipo, putz, de novo, sabe? Então, assim, tinha gente que tinha feito financiamento pra se reerguer, perdeu tudo de novo. Então, assim, a pessoa já tava endividada, já tinha perdido tudo uma vez, perdeu tudo pela segunda vez. Então, assim, a pessoa destruiu a moral, a enchente de maio, ela destruiu a moral das pessoas ali do Vale do Taquari também, né? Fora que ela foi muito pior, então animais, pessoas, foi um caos, assim, granjas, né? Falando do meu caso, granjas que foram atingidas, esse cliente que eu ia visitar foi atingido, caos, assim. Bom, saímos, consegui chegar em Marau, e aí quando eu peguei meu celular, que o celular pegou sinal, gente. Não sei se vocês não fazem ideia. Eu acho que até hoje eu não consegui responder todo mundo, porque às vezes alguém comenta alguma coisa minha e eu olho as conversas pra trás, assim, e eu vejo que a pessoa mandou ou uma mensagem positiva, ou respondeu dizendo que bom que tu tá bem, e eu não consegui responder essas pessoas. Então, se você é uma pessoa dessa, você me desculpa, mas realmente eu não dei conta de responder todo mundo. E assim, ó, é que nem eu falei, eu me conheci um pouco melhor, porque eu já sabia que eu era uma pessoa que funcionava super bem na crise, né? Então, ali no momento, não tinha momento melhor e pior, né, pra entender isso. Eu entendi o que é de voltar a viver sem rede social,
né, que eu sou de uma era que eu cresci sem rede social. Eu fui ver e conhecer a internet na minha adolescência. E celular, então, que nem esse aqui na faculdade, nós não tínhamos WhatsApp, gente. Eu vi a mudança da projeção aquela comum ou da aula normal no quadro pro PowerPoint, né? Durante a minha faculdade foi que isso aconteceu. Enfim, então assim, eu entendi o que era de novo viver sem rede social. Eu entendi de novo o que era não ter moeda não física, né? Não ter dinheiro em mão e, assim, trabalhar com coisas que têm valor, que são físicas, né? Tipo, ter dinheiro ou não. Porque daí não valia de nada se eu tivesse dinheiro no banco, porque não tinha como tirar. Não valia de nada porque não tinha Pix, né? Não tinha cartão, não passava, não tinha sistema, não tinha nada. Bom, então assim, e outra, o comportamento humano. Pessoas saqueando mercados, eu vi muito, inclusive eu devo ter imagem e coisa ali pra mostrar. Pessoas saqueando casas, né? O desespero das pessoas perdendo suas coisas sem poder fazer nada, né? De novo. Tive contato com um casal que tava com 2 filhos que já estavam... Eles eram de Roca Salles, vieram pra Pará Encantado porque os filhos estavam traumatizados pela enchente de setembro, né? De ouvir as pessoas gritando por pedir ajuda. Então, acompanhei um pouquinho, assim, o drama. Na verdade, as crianças não... Sabe aquelas crianças que têm o cabelo na cara, assim, não olham pra nada? Elas estavam assim. Então, vivenciei também pessoas que na crise, né, ajudaram como podiam, nem que fosse trazendo uma palavra de conforto, né, pra quem tava ali, fazendo um chimarrão, né, a gente tomou muito chimarrão e fez muita roda de conversa, assim, pra falar de tudo que vocês podem imaginar enquanto nós estávamos lá. Vi pessoas que não estão nem aí, do tipo assim, vocês estão aqui pra me servir, eu tô aqui pra ser servido. E foda-se o mundo, entendeu? Não interessa se o mundo tá acabando. Então foi interessante, assim, observar essas coisas também, sabe? Porque daí tu começa a realmente ver quem é o ser humano de verdade, né? No momento da crise, assim, no momento do matar ou morrer, literalmente, quem é quem, sabe? Foi interessante, assim. Foi horrível, né? Foi horrível presenciar tudo isso, porque eu acho que é uma situação que ninguém quer passar e ninguém deseja nem pro seu pior inimigo. Porque é triste de ver, né, gente? Porque eu disse assim, cara, eu tinha aqui a minha casa intacta, as pessoas que eu amava eu sabia que estavam bem. Eu tava numa situação que eu tinha um quarto, né? Eu tava relativamente confortável naquela situação. Mas não era todo mundo que tava assim, né? Tipo assim, eu sabia que eu saindo dali, eu voltaria pra minha casa e tava tudo bem, né? E quem tava lá, quem mora lá, quem perdeu tudo. Inclusive a casa, eu falei já algumas vezes aqui, eu morei em Encantado, né? Então depois eu recebi os vídeos e depois eu desci pra visitar o bairro que eu morei. Que inclusive era o bairro que a Vanessa, falei que não ia dizer nome de ninguém, falei. Que a menina que era minha faxineira lá morava também, ela morava no fim da rua, assim. A casa que eu construí lá já foi vendida há muitos anos, né? Quando eu saí de lá eu vendi, mas a casa que eu construí lá na primeira enchente entrou um pouquinho de água, mas essa vez agora entrou bastante água. Então, assim, eu até sempre comento, né? Eu fui demitida da empresa que eu trabalhava lá. E na época que eu fui demitida, eu me senti super, assim, profissionalmente a pior pessoa do mundo, digamos assim. E teve uma pessoa dessa empresa que fez um comentário que me marcou até hoje, que ela disse assim... Falou pra outra pessoa e essa outra pessoa que me contou, né? Que ela disse assim, daqui uns anos a Laura vai estar muito melhor do que nós. Né? Ela fez esse comentário e a pessoa me contou na época, aquilo ficou na minha cabeça, mas... Enfim, eu fui embora pro Paraná depois, né? Tudo mudou e eu achava que era isso. E depois, quando eu vi a casa que era minha, que eu construí, que eu estaria lá morando até hoje se eu não tivesse sido demitida, sendo destruída pela água, eu pensei, cara, eu não tinha noção de que era esse nível, sabe? Assim, então, o males que vem para o bem, literalmente sendo vivido, assim. Então, enfim, uma série de situações, assim, que eu passei, que eu vivenciei, né, que depois eu fiquei refletindo sobre. E que eu sempre falo, assim, esses dias alguém me falou... eu fiz uma doação para um caso aqui da cidade.
E a pessoa me respondeu, que Deus te abençoe em dobro, alguma coisa assim. Eu falei, ele já abençoou. Sabe, eu já me sinto muito abençoada em vários sentidos da minha vida. Então, né, eu ajudar é só uma forma de retribuir, eu acho. Não é nem que eu queira ser mais abençoada, eu só estou tentando retribuir. E, inclusive, depois aí a gente teve um movimento grande aqui para ajudar as pessoas. Quem acompanhou aí nas redes sociais viu um pouquinho, né? A gente desceu com... A gente recolheu muita coisa ali nos pavilhões da Sofinox e em outros aqui que a gente tinha de conhecidos. Organizamos, redistribuímos essas doações, né? Então a gente ia pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, enchia o caminhãozinho da Sofinox e descia, né, para distribuir. Daí a gente não levava nos centros de distribuição, a gente ia andando e levando para as pessoas. Isso foi feito em várias regiões da cidade. Depois outras ações que tinha móveis e coisas, a gente escolhia algumas famílias para ajudar. Teve muita gente que me procurou para saber quem que poderia ajudar, que queria ajudar diretamente as famílias. Eu indiquei algumas famílias que eu conhecia. Então teve um grande movimento de ajuda, assim, né? E todo mundo dizia, Deus te abençoe, Deus te deu em dobro. Eu sempre dizia, gente, o mínimo que eu posso fazer para agradecer o fato de eu não ter passado por isso diretamente, e assim, que eu digo, não porque que eu estive lá, mas as minhas coisas estavam bem, as minhas pessoas estavam bem, né? Tava tudo certo comigo. A forma de eu agradecer por isso era ajudando quem não tinha a mesma sorte. Então, enfim, teve um movimento grande aqui na região, não fui só eu que ajudei, obviamente, né? Mas pessoas de fora mandaram dinheiro, a gente recolheu, pegou a arrecadação, comprou medicamento controlado. Aí a gente contava com a ajuda dos médicos que nos forneciam as receitas pra gente conseguir comprar. Porque assim, tinha lugar que não tinha farmácia, né, gente? Daí tu imagina alguém talvez que toma um remédio pra ansiedade, pra depressão, sem a medicação. Numa situação dessa, né? Então, enfim, teve uma corrente do bem, assim, gigantesca. Então, por isso que eu digo, eu vi muitas pessoas que não têm salvação, sabe? Que elas se aproveitaram da situação pra ser pior ainda do que já era. Mas eu ainda acredito que os bons são a maioria, né? Então, eu vi muita gente boa querendo ajudar. E talvez as pessoas não tinham recurso financeiro pra ajudar. Mas elas diziam, eu vou junto, eu ajudo a distribuir, eu ajudo a limpar. Teve um monte de gente que descia fazer limpeza das casas. Então, assim, montaram excursões aqui da cidade pra descer. Teve uma corrente do bem muito grande pra ajudar, sabe? Então, eu digo, os bons são sim a maioria, né? A gente às vezes tende a focar nos ruins, mas eu acho que a gente tem que focar nos bons. Mas enfim, basicamente assim, muito resumido, deu o que? Vai dar 50 minutos de vídeo aqui, muito resumidamente, esses 7 dias que eu fiquei presa lá e o pós. É isso, vocês pediram lá, votaram bastante pra eu contar, então o vídeo ficou longo, aproveita o feriado, que hoje é feriado, né, pra assistir aí, se vocês tiverem paciência. Depois eu vou ver se eu acho alguns vídeos que eu fiz lá na época e boto na sequência do vídeo aqui, tá bom? Beijo, obrigado por quem assistiu até aqui, é isso.